Paço Municipal e Cadeia Pública de São Paulo. Eu triavô com meu bisavô, aí meu bisavô vem para cá, mais velho, com a minha bisavó, Dona Concheta. Você já andou numa charrete dessa daqui? Esse aqui é um tratado que chama O Colecionador, que é um tratado que meu avô fez em 1964, explicando o porquê disso tudo. A partir dos anos 70, que o inglês começou a dominar mesmo o mundo. Até então, o conhecimento estava tudo em francês. Hoje estou aqui na Casa do Senhor do Tempo, uma casa colonial preservada e que está intacta no coração de São Paulo. Hoje você vai ver cada detalhe, a história que o anfitrião Victor vai contar pra gente. E é surreal essa casa bem preservada, você não pode perder nenhum detalhe. Eu sou o Vitor Raful, neto do Raful, de Raful, né, que é o criador desse local. A Vila Secreta é esse local que eu sempre falo que a gente se desconecta do on para se conectar no off, né, esse local. E alguns temas reverberam aqui dentro que eu sempre falo que vocês vão sentir um pouco nesse passeio de vocês. Um deles é legado, né, vocês vão ver 5 gerações nas paredes da casa, desde o final do século XIX. A memória vai ser muito ativada aqui de vocês por várias coisas, né? Até os revestimentos aqui viram história, então isso eu vi na casa de um ente querido, de uma avó, de um tio, né? E também o tempo aqui parece sempre que passa um pouquinho diferente do que lá fora na loucura de São Paulo, né? Então isso aqui é um pouquinho da vila hoje. E o que a vila foi anteriormente, né? E até me apego aqui à memória. A minha primeira memória de vida é nesse local aqui mesmo, na casa do meu avô, com 2 anos de idade, né? Isso não tem fotos, eu sempre falo, então é de memória de fato. E meu avô veio para cá no final dos anos 50, onde ele veio com a família, minha avó, meu pai e meu tio. E meu avô nasceu em 1913, faleceu em 2003, com 90 anos. E ele foi um caixeiro viajante, um comerciante de época, que vendia baralhos e artigos para jogos numa época que tinha cassinos no Brasil, que foi até meados dos anos 40. E ele também era um homem multifuncional, que eu sempre falo, né? Empreendedor, não era engenheiro nem arquiteto, eu sempre falo, né? Mas construiu tudo isso aqui. E ele fazia eventos de mágica, fazia muitos eventos de mágica, era do Clube do Mágico, era um pouco hipnólogo, né? Ajudou muita gente com hipnose também, em saúde, em eventos. Essa casa, né? Nas reportagens onde já apareceu, nos anos 90, ele foi no Jô Soares, a Folha deu 3 folhas para ele de reportagem, dando o nome O Senhor do Tempo, né? E aí ele ficou conhecido como um grande colecionador. Ele tinha 4.000 objetos aqui dentro, eu sempre falo que é de alfinete a foguete, né? Tinha de tudo, e eram objetos do período pré-elétrico, do período colonial, Império I, Império II, até a República, onde depois as coisas começaram a ficar mais automáticas, né? A indústria deu uma virada, vamos dizer assim, ficou algo muito mais industrial, né? Menos customizado, né? E as coisas também no passado eram muito bonitas, além da forma, né? Da função, a forma também era muito rebuscada, veio o Art Nouveau, então tudo era bonito também, né? Isso impressionou muito ele. Ele começou a colecionar carros, carros do início do século passado, dos anos 20, 30, né? Ele teve 13 carros aqui dentro, porque a tecnologia ela começou a evoluir mais rápido, manivela, engrenagem, vitrola, máquina de escrever, então ela começou a agilizar e isso impressionou todo mundo de época, né? Nem todo mundo podia ter também, né? Assim como ele, que foi adquirindo aos poucos as coisas. E depois, como todo bom colecionador, um pouquinho acumulador, ele foi adquirindo outras coisas e acumulou de muitas coisas, né? Hoje tem 20% aqui da coleção, aqui dentro, né, do galpão, pela casa e também dentro da casa. E outras coisas estão vindo ainda, né? A gente tá, cada semana alguma coisa a gente traz aqui e muda, então a gente está completando agora, né? Isso, e aí essa experiência também que vocês têm com as coisas dele, né? Coisas de época, extravagantes, exóticas, habituais do dia a dia das pessoas, né? Tanto que isso aqui foi até muito importante para o Museu do Ipiranga, que quase comprou isso aqui tudo no ano 2000. Só que ele não rolou, ficou tudo aqui, né? E aqui, depois de 20 anos praticamente, a gente começou a abrir e explorar isso aqui para São Paulo, né? Mas a casa sempre passou um pouquinho despercebida nesse período, nessas reportagens, né? E talvez seja um tesouro que ele deixou aqui, seja a casa que hoje está sendo explorada, né?
Até tem uma mensagem lá na igrejinha, depois vocês veem, que está escrito: aqui tem um tesouro, entra e apodera-te dele. Então isso serve também para as pessoas que hoje vêm aqui nos visitar, né, para aproveitar esse local. A casa é um pouco, para vocês entenderem um pouquinho melhor, ela traz muitas impressões dele. Ele gostava também do século XIX, um período que ele gostava muito de Dom Pedro II, que era um cara muito empreendedor também, e por querer ter um espaço para ele, né, para preservar essa memória que ele entendia que tinha que ter, porque hoje a gente não tem praticamente mais essa decoração colonial, né, esse estilo colonial, que é muito brasilidade aqui, e ele quis fazer esse ecossistema dele. Então ele trouxe todo esse material de época, né, tudo que você vai ver aqui de tijolos, grades, madeiril, até as dobradiças, pregos de 4 lados, tudo é vindo do século XIX, de demolições que ele fez aqui numa réplica no comecinho dos anos 60. Então aqui é um pouquinho da viagem no mascate, que a gente chama, onde quando você desce aqui a rampa, você vai ver São Paulo, né, com o Paço Municipal e a cadeia pública, numa época que não tinha fórum aqui em São Paulo. Até isso estava no Largo dos Remédios, famoso e retratado no quadro de Benedito Calixto, que está no Museu do Ipiranga. Você tem aqui também o Solar da Marquesa de Santos, em frente. Aí depois você vai descer, tem uma representação de uma casinha, de uma vendinha com 2 portinhas. Aqui todo o pátio, com o convento, o Cantinho da Paz, a casinha do coveiro do lado da capelinha, né, a capelinha de todos os dias, com São Pedro e São Cristóvão na porta. Aí você vai ter a Alameda com o campanário lá no final, mais ou menos ilustrando o alto da montanha, né, que tem uma elevação. O galpão rústico à esquerda, né, com toda a característica de uma época. E aqui era onde ele tinha um museu, um pouquinho diferente a decoração, aqui um modelo, com vitrais, arte nouveau, aqui era como se fosse o paláciozinho dele, onde tem muitas características do começo do século passado, do período do café, com mais opulência e riqueza, né? E aqui é onde ele tinha os carros e toda a coleção dele. Então aqui vocês vão aproveitar muito aqui embaixo o século XIX, 1860, 1850, e aí depois vocês vão pular para casa, que vai 80 anos na frente, por volta da década de 30, onde vocês vão mudar um pouco esse ambiente. Então são 2 choques de períodos, né? E é uma experiência sensorial, de visão, de impressões, de tato, e enfim, e acho que talvez você saia um pouquinho diferente no final. Então é um pouquinho da Vila Secreta hoje. Meu triavô com meu bisavô, aí meu bisavô vem para cá, mais velho, com a minha bisavó, Dona Concheta, meu avô com 7 irmãos, aí meu avô mais velho, aí depois vem meu pai e meu tio, e depois eu e meu irmão ainda, que é a última das 5, ainda na parede.